A importância da casquinha de sorvete se dá por dois aspectos fundamentais. Ela representa um símbolo democrático de igualdade social e come-se-a completamente de cima a baixo. É também um símbolo absoluto de sustentabilidade ambiental. Na verdade, é um dos poucos alimentos que não produz resíduos nem desperdícios. É feito com as mãos e não envolve a lavagem da louça após a ingestão de um sorvete. Ela poderia ser escolhida como um logotipo e um símbolo para melhorar o mundo, mantendo o planeta limpo. Mesmo sendo um elemento simples e um alimento, de toda forma ela foi inventada por um italiano. Mas para falar sobre a casquinha devemos primeiro falar sobre o sorvete. Vamos retroceder alguns séculos até a Roma Imperial. Nos banquetes dos poderosos e nobres aristocráticos eram feitos sorvete com neve, mel e frutas. Posteriormente, há registros escritos de quando a aristocracia florentina da era renascentista fazia um sorvete adicionando leite, manteiga e ovos ao gelo. As pessoas comuns, ou seja, aquelas que não pertenciam à aristocracia, não poderiam se dar o luxo de saborear o sorvete comumente servido em mesas ricas e em preciosas xícaras e tigelas. É nesse ponto que surge o cone, com sua função democratizante. Em 1800, a fama do sorvete era enorme, mas só podia ser desfrutado em pouquíssimos cafés que o serviam à mesa em xícaras e copos, para ser degustado com uma colher. Era caro demais. Demasiadamente chique. Foi nessa época que começaram a aparecer os primeiros sorvetes e as primeiras raspadinhas nas festas populares, nas feiras dançantes, com quiosques e jogos. A raspadinha é uma sobremesa a colher, feita com água, açúcar e fruta. A mistura é esfriada aos poucos sem nunca ser levada ao congelamento. É necessário misturá-la continuamente, de forma a obter uma consistência espessa e cremosa. É preparada com vários tipos de fruta, mas também com frutas secas como amêndoas, pistaches ou com ingredientes como café ou chocolate. Tanto os sorvetes quanto as raspadinhas, porém, eram servidos em xícaras, copos e travessas que obviamente apresentavam problemas de higiene, limpeza, quebras e custos. Em alguns casos eram servidos também em folhas de figueira ou em saquinhos de papel, com problemas óbvios e ainda com custos muito elevados. As leitarias, locais que preparavam e serviam produtos à base de leite, passaram a servir gelados para levar para casa em chávenas, taças e recipientes diversos que deviam ser devolvidos após o consumo do sorvete. Finalmente, nos últimos anos de 1800, surgiram as primeiras casquinhas utilizadas como recipiente para o sorvete. Eram realizadas com uma mistura semilíquida de leite, açúcar, farinha e, às vezes, aromas. Cozidas e preparadas em pequenos pratos aquecidos, eram redondas e achatadas ou tinham o formato de uma cigarrilha. Mas, no início de 1900,
alguém pensou em fazer a casquinha no formato de um cone. Uma ideia genial. A primeira patente para produzir cones de sorvete foi registrada por Italo Marchionni, um imigrante italiano que se mudou de Voddo di Cadore, uma cidade na província de Belluno, na região de Vêneto, para Nova York. A patente de Marchionni, registrada em 13 de dezembro de 1903, previa a produção de cones de sorvete com pequenas máquinas para artesão e outras máquinas para a indústria. Graças a essa invenção, os sorvetes passaram a ser produzidos para o consumo ambulante. O sorvete, finalmente, tinha o seu suporte ideal, informal, democrático e até comestível. Uma verdadeira bênção para as leitarias, as sorveterias, os bares, os quiosques, os carrinhos com pedais, as motocicletas e as vans que podiam oferecer o sorvete de forma rápida e fácil. A partir deste momento, o consumo do sorvete artesanal teve um aumento absoluto. Obviamente, como acontece quando um produto artesanal faz sucesso, nasceu a indústria de sorvetes, ou melhor, do ice cream. Não vale, porém, apenas falar nesse momento sobre o sorvete industrial. Com o passar dos anos, o cone artesanal teve uma evolução, melhorias, tanto na massa quanto na qualidade e também na forma. Além do tradicional cone enrolado, também foi desenvolvido um cone que possui uma ponteira no topo, uma faixa ornamentada que percorre o círculo do cone ao longo do seu desenvolvimento, que permite colocar-lhe em cima mais confortavelmente com a espátula os diferentes sabores de sorvetes. Por fim, reiterando seu discurso, sua harmonia pelo bem-estar do planeta, não podemos esquecer que, para que seja consumido integralmente, o sorvete deve ser agradável ao paladar, mas, sobretudo, necessita de ter uma boa qualidade. Ele é melhor, portanto, se produzido sem açúcares, com matérias-primas naturais e de alta qualidade, sem aromas ou produtos artificiais. Resumindo, no estilo italiano.